E o X Factor Brasil, que nem começou a ser exibido ainda, e as pessoas já estão brigando na internet porque não gostaram de como está acontecendo as audições. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Lúcio, esse é o All Pop Stuff e hoje nós vamos falar sobre X Factor Brasil, que não estreou na Band ainda, nem no TNT, mas começou a gravação nesse último final de semana, dia 9, e começou na parte das audições. Bem, vamos falar um pouquinho do formato X Factor. Para quem não conhece o X Factor, ele tem várias fases antes das audições com os jurados, que caso você não saiba, os jurados escolhidos para esse ano foram o Rick Bonadio, que é produtor musical, a Aline Rosa, que é cantora de axé, o Di Ferreiro do NX0 e o Paulo Miklos, que é um dos integrantes da banda Titãs. E além disso, a gente tem como apresentadora a Fernanda Paes Leme, que é atriz, trabalhou anos na Globo e também fez a parte de internet da primeira temporada do Superstar. Talvez tenha sido uma das razões para ela ter sido chamada para participar do programa, porque ela foi muito bem na primeira temporada, ela foi um dos grandes destaques da primeira temporada do Superstar. Nas audições do X Factor, elas acontecem em várias etapas antes de chegar aos jurados. Quando tu é selecionado ou se inscreve simplesmente, tu vai para o local que a emissora, propôs. No Reino Unido, as audições acontecem em várias cidades diferentes, o que facilita muito as pessoas a não terem que viajar tanto. Aqui no Brasil a gente já começou com um grande empecilho, porque a Band resolveu fazer um único local de audições, lá em São Paulo, no Itaquerão, que é o estádio do Corinthians. Ou seja, qualquer pessoa que se inscrevesse do Brasil tinha que ir pro Itaquerão para participar da seleção, que não tinha garantia nenhuma, mesmo que tivesse mandado aqueles vídeos que eles pedem pra mandar antes. E o que acontece? Quando as pessoas chegaram lá, começou tudo na hora, às 8 horas da manhã, que abriu os portões. Mas claro, eles tinham que fazer certas coisas que fazem parte da produção de um programa de televisão, ainda mais do porte do X Factor, que é principalmente gravar aquelas introduçõezinhas, o pessoal dançando ali entre o público, o pessoal na fila, recepcionando os jurados. Isso é uma coisa de praxe entre todos os programas. E o que acontece? Muitas pessoas não gostaram que tiveram que participar dessa parte, eles queriam logo fazer as audições e acabaram tendo que esperar até 1, 2 da tarde. Lá em São Paulo tava frio. E também teve gente que até culpou a Band por ter feito um dia frio, como se eles tivessem poder de controlar a temperatura, Por favor. Aí o que acontece? Quando chega lá, tu começa a fazer a parte da inscrição, da seleção, tu vai para as tendas. O que são as tendas? São pré-audições com produtores do programa que vão decidir se tu vai seguir para a segunda etapa, que aconteceria no próximo dia, no caso no domingo. Só que as pessoas, não sei se não pesquisaram, não sei se não leram o regulamento, provavelmente não, que deve estar por lá, acharam que simplesmente eles iriam chegar e iam ir direto pro palco se apresentar na frente dos jurados. Mas pensa, não tem como isso acontecer. Em nenhuma versão do X Factor isso acontece. Até alguns segredos dessa produção do X Factor foram revelados por uma participante do X Factor USA, que é a Bia Miller, que hoje em dia é contratada pela Hollywood Records, e ela fez um vídeo contando, até ela teve que tirar do ar, mas depois foi reupado, uma coisa assim. Ele tem mais de 1 milhão de acessos, ela conta vários detalhes sobre as audições, e eu vou deixar esse vídeo nos cards e aqui na descrição para você assistir. Depois que tu passa pelo primeiro processo de seleção, tu vai para a segunda parte, que também é uma tenda a princípio, não sei como é que ficou no Brasil, mas no exterior é assim, que vai fazer a segunda seleção, que se tu passar, tu vai pro palco das audições, que vai ter a gravação e o encontro com os jurados. O que acontece? Essas seleções, elas simplesmente acontecem separadas para definir, por exemplo, quais são os melhores participantes para entrar no grupo garotos, garotas, mais de 25 e grupos. Também para decidir quem vai ser Joe Cat. Caso você não saiba o que é um Joe Cat, é assim, aqueles participantes que têm um bom desempenho, mas eles são mais palhacinhos, sabe? Sempre estão com alguma piadinha, ou eles provocam os jurados. Então, se tu for reparar, toda a temporada tem um. Aí tu vem me dizer: Lúcio, qual a necessidade disso? Porque é entretenimento. Entretenimento precisa disso para sobreviver. Precisa de alguém para causar uma polêmica. Então, esses participantes estão aí simplesmente para isso. Não que eles não possam ter um bom desempenho e se destacar na competição. Até já aconteceu com alguns de seguir mais pra frente e garantir um tempo a mais até chegar perto do final. Mas nem sempre dá certo. Até normalmente eles são os primeiros a ser eliminados. Só se eles são muito carismáticos e o público mantém eles na competição. Aí começou toda a briga, as pessoas comentando nas redes sociais, por exemplo: meu irmão gastou um dinheirão para ir para São Paulo, ele não passou, ele tem 4 CDs lançados, etc. Gente,
calma. Não é competição de quantos CDs você tem lançado, quantas músicas você tem no Spotify. Não é isso. Eles simplesmente estão tentando encontrar um performer que tenha o X Factor. O X Factor nada mais é uma pessoa que seja completa, não só que cante bem, que performe bem. Porque esse é o ponto que o Simon Cowell trabalha muito. Não adianta você só ser um bom cantor se você não tem uma boa performance na frente das câmeras, no palco, entendeu? Tu precisa disso. E claro que alguns participantes resolveram começar a reclamar porque os produtores que participaram da seleção das tendas pediram músicas em português, que alguns foram lá e cantaram só músicas em inglês. Eu não acho nada mais justo que tu coloque na tua seleção de músicas ali pelo menos uma música em português. Em algum momento da competição tu vai ter que cantar uma música em português. Mesmo que tu não queira, eles vão te obrigar a cantar uma música em português. Isso não acontece só no X Factor, acontece no Superstar, acontece no The Voice. Vocês podem ver que tem muitos participantes que relutam em não cantar em português, mas em algum momento eles acabam cantando. E vocês não acham que é por decisão deles, é porque a produção obriga. E a produção se envolve muito nessa parte de seleção musical. Que independente do que as pessoas queiram dizer, a produção sim tem um poder de manipulação dentro de qualquer reality show. Isso não existe dizer que não, é o público que decide, o candidato tem total liberdade de escolher o que quer. Não. Todo reality show tem uma certa manipulação e não tem quem diga que não. Aí, claro, os participantes que acabaram não passando choraram na internet por questões de que... Onde se viu escolher esses jurados? Quem é essa Aline Rosa? Nunca vi na vida, nunca vi uma música dela. Não desmereçam os jurados, porque eles estão há muito tempo no mercado. A Aline Rosa pode ser a mais desconhecida do público geral ali, porque ela tem um foco mais na parte ali Bahia. Mas ela tem um grande material musical, então não desmereça o trabalho dos artistas que estão ali trabalhando e tentando ajudar os candidatos. Eles podem talvez não ter uma certa experiência dentro do espaço ali musical, ou as pessoas não conheçam eles completamente, mas eles sabem o que estão fazendo, eles foram contratados para isso porque eles sabem. Sem contar quem falou mal da Fernanda Paes Leme, que diz assim... Quem é essa? Por favor, né, gente, não façam isso. Fernanda tá, há muitos anos na televisão. Apesar, mesmo que tu queira dizer assim, eu não assisto televisão, em algum momento provavelmente tu viu ela em algum programa de televisão, em alguma revista, em alguma matéria. Provavelmente se você acompanha as notícias do reality show que você vai participar, você deve ter visto uma chamada ou uma foto com ela, né? Por favor, não vem se fazer de louco e dizer que não conhece. Com certeza você conhece, isso tá dizendo isso pra desmerecer o programa. Mas claro que teve muitos problemas que eu concordo completamente com o pessoal que foi lá. Por exemplo, 17 horas em pé é um problema, né? É meio pesado ficar 17 horas em pé, mas a gente sabe que em qualquer competição do X Factor ou qualquer outro que envolva muitas pessoas participando, vai levar a isso. Por exemplo, quando a gente tinha o Ídolos aqui no Brasil, que era transmitido pelo SBT depois pela Record, era uma sistemática muito parecida. Mas a gente não pode esquecer dos relatos mais pesados que estavam na internet. Por exemplo, um grupo muito pequeno de seguranças para lidar com todo aquele público e também poucos banheiros químicos, já que os banheiros do Itaquerão não foram liberados para o público. Ficaram só os banheiros químicos liberados ali. Não sei porquê, certo, por uma questão de economia, vamos dizer assim, caso os banheiros fossem vandalizados, alguma coisa assim, a Band e a TNT não queriam se responsabilizar por isso, mas realmente é algo que preocupa, sabe? Porque as pessoas precisam fazer suas necessidades, ainda mais por 17 horas. Muitos até relatam que não comeram, não beberam, porque não queriam perder seu lugar na fila. Mas isso também é uma questão de organização, leva uma mochilinha com as coisas junto, né? Vai se alimentando ali no meio do caminho. O que me deixou mais triste é a questão da desvalorização da cultura nacional. Muita gente tá reclamando assim... eles querem mais um artista sertanejo, eles querem mais um artista de funk, eles querem mais um artista de axé. Independente que se você goste ou não desse estilo musical, essas músicas fazem parte da nossa cultura, independente do que você pense. São músicas que vendem. E essas músicas que vendem ajudam outros artistas que talvez não tenham tantas possibilidades financeiras ou talvez um número de fãs tão grandes a lançar seus CDs. Isso acontece em várias gravadoras. Por exemplo, vamos pegar uma gravadora mais nacional mesmo, que é a Som Livre. A Som Livre tem o selo Som Livre, que é o selo forte, assim, o maior de todos, e eles têm o selo Slap, que é o Som Livre Apresenta. O que é o Slap? São artistas mais novos, que têm um público menor,
mas que tem um material de qualidade. Então, dentro desse público do Slap, por exemplo, temos quem? Thiago York, Maria Gadu, Gabi Amarantos, Suricato e várias outras bandas que estão participando desse selo. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender. Nem sempre o que a gente gosta vai realmente funcionar dentro de um reality show e muito menos no mercado. Porque as pessoas simplesmente esquecem que a pessoa que ganhar ali, o objetivo é que ela faça sucesso e se desenvolva no mercado de música, o que é muito difícil dentro dos realities musicais aqui do Brasil. Foram poucos os resultados que deram certo, mas nós temos alguns exemplos bons, como o Ruge, como o Bros, que não durou tanto tempo como o Ruge, mas teve um bom resultado financeiro. Temos também agora os vencedores do Superstar, que tiveram um bom resultado também, sem contar alguns vencedores lá do Fama. Caso você não saiba o que é Fama, porque você pode ser um pouco mais novo, pesquise na internet, que era um reality show que era apresentado pela Angélica e pelo Tony Garrido. Era muito legal. Foi tipo antes de chegar a ídolos aqui no Brasil. E é claro que com isso, os produtores e os jurados vão em busca do que está mais popular no Brasil ou do que realmente é muito diferente, do que está em falta do mercado, para inserir novamente esse estilo e trazer outros artistas para esse meio. Mas infelizmente, às vezes as pessoas resolvem desvalorizar a cultura nacional. Eu vi muita gente falando assim, eu me recuso a cantar em português. Tá no Brasil. Infelizmente, não é possível, sabe? Ainda mais num programa de TV aberta. Se tivesse num programa de TV fechada, é um pouco mais fácil. Eu acho que os participantes têm que se preparar um pouco mais para isso. Pensar em outras possibilidades, porque existem muitos cantores no Brasil que trazem referências internacionais muito boas e estão conseguindo desenvolver um trabalho muito bom baseado nisso. Mas a gente não pode esquecer que teve um outro grupo falando mal de quem? Dos ex-participantes de reality que se inscreveram para participar do X Factor e estavam participando das audições. Alguns participantes que eu encontrei pela internet, listei aqui, por exemplo, do Fábrica de Estrelas a gente teve a Nath Piva e a Anne Monjardim, que participaram da seleção para o grupo Grows, que, caso você não lembre, Fábrica de Estrelas era um reality show comandado pelo Rick Bonadio e o Grows não deu certo. Então, se elas seguirem na competição, que eu não sei como é que foi o resultado para elas, provavelmente elas podem reencontrar o Rick Bonadio e pode ser uma situação minimamente estranha. Mas se a gente vai pensar, isso já aconteceu outras vezes até lá no exterior. E do The Voice Brasil a gente tem o Leandro Bueno, e esse que eu fiquei um pouco em dúvida, porque ele tem um contrato com a Sony Music, não entendi, mas tudo bem. E a Marcela Bueno, que também participou do The Voice e cantava com o Sen Alves, que foi o vencedor, a música Thousand Years. Thousand Miles é aquela das branquelas. Mas é isso que eu consegui descobrir até o momento. Então, resumindo, as pessoas não ficaram satisfeitas com a forma que a seleção, mesmo que a Band e a TNT estejam se guiando pelo formato original, que até eu falei naquele vídeo do MasterChef sobre a Bíblia dos realities. Pelo que deu pra ver, eles seguiram um pouco do que foi feito, né? Eles não fizeram a seleção por estado, fizeram uma seleção nacional num local só. Mas vamos ver como é que vai ser. Agora a gente tem que esperar as próximas fases. Depois das audições com os jurados, a gente vai ter o Centro de Treinamento, também conhecido como Bootcamp, o Desafio das Cadeiras, também conhecido como Six Chair Challenge, e a gente pula direto desse Desafio das Cadeiras para os shows ao vivo. A gente não vai ter Judges House, então a gente fica naquela dúvida como é que vai ser, porque normalmente do Six Chair Challenge passava para o Judges House para virar 3 para ir para o ao vivo. Eu não sei se vai 6 por categoria para o ao vivo ou no primeiro show ao vivo eles vão fazer uma eliminação de vários. Não sei como é que vai ser. Vamos ter que esperar para ver isso. Ah, e uma coisa que eu tenho que lembrar. O programa tem previsão de estreia para 22 de agosto. E, a princípio, a exibição dele vai ser segundas e terças de noite. Provavelmente ali pela hora das 10h30, ou seja, preparem-se para dormir tarde. Na verdade, eu ficaria bem feliz se fosse no final de semana, tipo, fim da tarde, sabe? Tipo, 6 horas, ou 8 da noite, sabe? Ia ser bem bom, mas não vai ser, então é isso que a gente tem por enquanto de informações do X Factor Brasil. Se a gente tiver mais coisas para falar, mais brigas, a gente vai voltar aqui e falar para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa questão da nossa cultura nacional ser valorizada ou não dentro dos programas de reality. Não esqueça de fazer sua inscrição, curtir o vídeo se você gostou e também compartilhar com seus amigos. Até o próximo. Tchau!